Eu estou preparando uma série de mensagens sobre 1 Coríntios, capítulo 15, com foco na doutrina da ressurreição. São mensagens que objetivam despertar e preparar nossos corações para uma vida de fé, de reverência e de esperança. O tema geral da nossa série é Ressurreição, a esperança que transforma. E aqui no canal nós já temos duas mensagens. A primeira traz a pergunta no título: e se Cristo não ressuscitou? A partir do verso 12 até o verso 19. A segunda mensagem responde à pergunta da primeira. A partir do verso 20, Paulo vai dizer: de fato, Cristo ressuscitou. Eu não optei por seguir a ordem conforme a sequência do texto bíblico, porque eu queria primeiro trazer essas duas mensagens. Primeiro a pergunta, porque tanto na época de Jesus, como também dos apóstolos, ao longo da história, e ainda hoje, a doutrina da ressurreição é colocada em xeque. Então eu quis primeiro trazer essas duas mensagens. E se Cristo não ressuscitou? E a segunda respondendo à primeira, mas de fato Cristo ressuscitou. E hoje eu vou me basear nos 11 primeiros versículos para trazer a nossa terceira mensagem a respeito da doutrina bíblica da ressurreição. E o tema de hoje é o fundamento da ressurreição. Nós vamos ver aqui nesses 11 versículos que a ressurreição está bem fundamentada. Veja o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Pois por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas é o apóstolo Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim, ou a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Vejam, o apóstolo Paulo está aqui trazendo ou lançando fundamentos para sustentar o ensinamento sobre a ressurreição. E é importante pensarmos nesse tema.
Porque todos nós passamos por dias de insegurança, de incertezas, de tristeza, dias de dor, de luto e de desesperança. E isso mexe com a nossa fé. Em dias assim, normalmente buscamos algo que dê sentido à vida, mas nem sempre encontramos. Pelo contrário, muitas vezes nos deparamos apenas com o silêncio da morte. E a fé cristã não foge da realidade da morte. A fé cristã é corajosa. Ela encara a morte de frente, proclamando que Cristo venceu a morte. O capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é uma das mais gloriosas exposições da esperança cristã. O apóstolo Paulo nos apresenta a ressurreição como a espinha dorsal do Evangelho, como o coração da nossa fé e a âncora da nossa esperança. Por isso estou gravando esta série de mensagens sobre a ressurreição. É uma série que tem como propósito conduzir você e a mim a entender, a crer, a valorizar e a viver à luz da ressurreição de Cristo e da nossa própria ressurreição futura. A mensagem de hoje, como eu já disse, se baseia nos 11 primeiros versículos do capítulo 15 de 1 Coríntios. E esses versículos lançam o fundamento da doutrina bíblica da ressurreição. E eu quero destacar aqui, nesses 11 versículos, 3 verdades inquestionáveis que fortalecem a nossa fé e a nossa esperança. E a primeira verdade inquestionável, que fortalece a fé e a esperança, é que a ressurreição é o fundamento do Evangelho. Paulo conecta nos 4 primeiros versículos o Evangelho que ele havia anunciado aos coríntios, Evangelho que eles haviam crido, Evangelho no qual eles ainda perseveravam, com a morte e a ressurreição de Jesus. Ele está dizendo que não só a morte de Jesus na cruz, mas também a ressurreição dão fundamentação, sustentação ao Evangelho. Porque ele vai dizer mais à frente que se Cristo não ressuscitou, a pregação é vã e a fé também é vã. E ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, as pessoas permanecem e vão permanecer nos seus pecados. Pecados que foi trazido pela morte. Pecados que separam o ser humano de Deus. E Cristo veio para destruir os pecados. E ele fez isso ao destruir a morte com a sua ressurreição. E Paulo está dizendo, olha, o que eu recebi eu entreguei para vocês. Que Cristo não só morreu conforme as Escrituras, mas ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Então a ressurreição é o fundamento do Evangelho, é o fundamento da pregação, é o fundamento da fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine uma ponte que conecta 2 margens separadas por um abismo. Um abismo, aí uma margem, a outra margem. Uma ponte conecta esses 2 lados. A morte de Cristo é o alicerce de um lado do abismo, a ressurreição é o alicerce do outro lado do abismo. Sem a ressurreição, a ponte estaria incompleta,
Portanto, não haveria possibilidade de travessia, de passar de um lado para o outro. No caso aqui, de passar da morte para a vida. Mas tem a morte de Cristo, tem a ressurreição de Cristo, que dão sustentação para essa travessia. E aí o ser humano pecador é transportado da morte para a vida, das trevas para a luz. Por isso nós não podemos pregar, anunciar um Cristo apenas crucificado. Ele não está na cruz, também não está no túmulo. Ele ressuscitou e está vivo. E antes de subir aos céus, Jesus deu ordem aos seus discípulos para evangelizar e discipular a todos. E o fundamento é proclamar que o Salvador está vivo. Ele morreu, mas venceu o túmulo e está vivo e reina eternamente. A segunda verdade inquestionável que sustenta a nossa fé e a nossa esperança é que a ressurreição é um fato histórico, testemunhado e proclamado. Do versículo 5 até o versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que o Cristo ressurreto apareceu a Pedro, ou a Cefas, depois apareceu aos outros discípulos, Pedro também estava junto, apareceu aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Desses, a maioria ainda estava vivo quando Paulo escreveu essa carta. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos novamente, e ao final, diz ele, foi visto também por ele, depois de todos terem visto o Senhor Jesus ressurreto, o apóstolo Paulo também viu. Quando foi que Paulo viu? Lá na estrada de Damasco, quando Paulo levava cartas para prender e até matar os seguidores de Jesus. E Jesus, então, aparece ao apóstolo Paulo ali na estrada de Damasco e conversa com ele. Então, veja, a ressurreição é um fato histórico, testemunhado e proclamado. Os primeiros apóstolos proclamaram a ressurreição. Paulo está aqui proclamando a ressurreição e se colocando como testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Essa é uma verdade incontestável. Uma mentira se sustenta com o silêncio. Basta que ninguém abra a boca para aquela mentira prevalecer depois de proferida. Mas a ressurreição foi proclamada por testemunhas oculares. Homens e mulheres dispostos a morrer por essa verdade proclamaram a vitória de Jesus sobre a morte. Ninguém morre por uma farsa, mas aqui nós vimos homens e mulheres se colocando como testemunhas da ressurreição. E alguns foram levados à morte para negar essa verdade, e não negaram. Portanto, a nossa fé, a fé cristã, não é apenas uma ideia bonita, mas um fato real. Isso fortalece a nossa confiança, porque nós não seguimos um mito, mas o Senhor dos Senhores, o único que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra, que venceu a morte
e está vivo. Louvado seja o Senhor. Mas a terceira e última verdade inquestionável que fundamenta, que sustenta a nossa fé e a nossa esperança, é que a ressurreição é o poder que transforma vidas. Transformou a de Pedro, Tiago, João, não só dos apóstolos, mas de mulheres que se tornaram testemunhas de Jesus e da sua ressurreição lá no primeiro século e ao longo da história do cristianismo. Transformou a vida de Pedro, transformou a minha vida. Versículos 9 até o 11. Vou ler novamente. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. No verso 8 ele disse que Cristo também, ressuscitado, se apresentou a ele, né? E ele se considera como alguém que nasceu fora do tempo, né? Nascido fora do tempo. E por que ele se diz aqui que ele é o menor dos apóstolos, que não é digno de ser chamado apóstolo? Ele diz, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Presta atenção nisso. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Veja, ele que era um perseguidor da igreja, agora ele se torna um cooperador da igreja, um pregador da igreja, o principal pregador da igreja, lá no primeiro século, um defensor da igreja e do cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer que essa graça que foi concedida a ele, que o levou a trabalhar muito mais do que todos os outros. Então a ressurreição é poder que transforma vidas, né? Paulo, só repetindo, de perseguidor da igreja, tornou-se o seu maior pregador. O que poderia causar tamanha transformação, senão o fato de Paulo ter testemunhado que Jesus Cristo estava vivo? Se Jesus não tivesse saído daquele túmulo, o apóstolo Paulo e a liderança religiosa do judaísmo naqueles dias tinham continuado a perseguir os cristãos. Na verdade, não haveria nem cristãos para serem perseguidos, mas aqueles que estavam sendo perseguidos estavam defendendo essa doutrina fundamental da fé, que aquele Jesus que eles haviam crucificado agora estava vivo. É o poder da ressurreição transformando as pessoas, criando nelas uma disposição tal que nem a morte, a ameaça de morte, calou a boca daqueles primeiros cristãos. E assim vem ao longo dos séculos na história do cristianismo. O Cristo ressurreto encontrou o apóstolo Paulo, que ainda não era Paulo, nem era apóstolo, era Saulo, lá no caminho de Damasco, e mudou a história daquele homem. A ressurreição não é apenas um evento do passado. Presta atenção nisso. A ressurreição transforma o presente de homens e mulheres em qualquer momento da história e assegura a esses que são transformados pela consciência da ressurreição de Cristo, a esses são assegurados um futuro glorioso e eterno na presença de Deus. Algo que pode começar a ser desfrutado
aqui e agora. E depois sem nenhuma limitação na eternidade, quando fecharmos os nossos olhos aqui neste mundo. Porque se Cristo venceu a morte, Ele pode vencer o pecado, a culpa, o medo e renovar a nossa vida por completo. Aqui e agora. E nos dá segurança de uma eternidade ao lado do Pai. Esta série de mensagens nos conduzirá por verdades profundas e consoladoras. Cristo ressuscitou. Esse é o alicerce da nossa fé. Nossa ressurreição está garantida. E com ela, nossa vida se enche de sentido e de esperança. Se Cristo não ressuscitou, versículo 14, é vã a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou e por isso a nossa fé é viva, é firme e cheia de esperança. Eu tenho um desafio para você que está aqui comigo. Você crê verdadeiramente na ressurreição de Cristo? A sua vida reflete uma esperança viva, uma esperança capaz de derrotar até mesmo a morte. Lembra do ditado popular? A esperança é a última que morre. Não é isso que dizem por aí? Mas a esperança do cristão, a esperança daquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa esperança não morre. Porque Cristo não morre, Ele é a nossa esperança. Então eu repito a pergunta, a sua vida reflete uma esperança viva que derrota até mesmo a morte e permanece viva? Terceira pergunta dentro desse desafio, você está pronto para viver e para servir à luz dessa gloriosa verdade? Que Cristo ressuscitou, está vivo, e nós que estamos nele também ressuscitaremos. A morte não teve a última palavra em relação a Jesus Cristo e não tem a última palavra em relação a nós. Portanto, você está pronto para viver e servir à luz dessa gloriosa verdade? Eu espero que você tenha respondido um sim para todas essas perguntas. E eu encerro aqui o nosso vídeo convidando você para permanecer conosco, para que juntos a gente mergulhe nesse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, para descobrirmos como que a ressurreição de Cristo muda tudo, muda a nossa fé, muda o nosso presente, muda o nosso futuro e muda a nossa eternidade. Então, veja os dois outros vídeos que tem aqui no canal sobre a ressurreição, baseado nesse capítulo 15. Agora já são 3 mensagens. Temos ainda mais 3 ou 4 mensagens. Então fique comigo aqui. Se ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e deixa aí o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas e assim vamos juntos propagar a palavra de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. E a você que já está inscrito, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe os lares de vocês. Deus abençoe as famílias de vocês, a família de cada um de vocês. Receba um toque todo especial da boa mão do nosso Deus e Pai. Um forte e carinhoso abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.